Fala galera, tudo certo com vocês? No vídeo de hoje a gente vai ter uma aula sobre função do primeiro grau. Na verdade, essa vai ser a primeira parte de uma aula completa sobre função do primeiro grau. E provavelmente, se já tiver lançado, vai estar aqui numa playlist completa todas as aulas. Saiba que a gente pode ver esse nome como função do primeiro grau, ou você pode estar vendo no seu livro aí como função afim, ou até mesmo como função polinomial do primeiro grau. Mas saiba que é exatamente a mesma coisa, é o mesmo conteúdo, beleza? São nomes diferentes para representar a mesma coisa. Observação, para você conseguir absorver bem essa aula, claro que vai exigir que você já saiba alguns conteúdos de matemática, principalmente conteúdos do ensino fundamental, como equação no primeiro grau. Então, de repente, se você ficar com alguma dúvida em alguma parte, é algum conteúdo anterior a esse que você está com dúvida. Agora vamos começar. O que é uma função no primeiro grau? Saiba que essa é uma matéria que está presente no seu dia a dia o tempo inteiro. Vou te dar um exemplo aqui. Não sei se você é novo, mas na minha época não existia Uber, como existe hoje em dia. Hoje em dia a gente nem pega mais táxi. Mas, antigamente, quando a gente entrava no táxi, já tinha um contadorzinho ali que contava quanto que era aquela viagem que você ia pagar, né? O valor final da viagem. E, geralmente, quando a gente entrava no táxi, já tinha um valorzinho ali. E aquele valor, se não me engano, tinha um nome, mas confesso que eu esqueci agora, tô com preguiça de procurar aqui na internet. Mas tinha uma taxa ali que você já pagava só de entrar no táxi, basicamente. E conforme os quilômetros iam passando, ou seja, conforme o táxi ia andando, aquele valor que ficava ali ia aumentando consequentemente. Por que eu estou te explicando isso? O preço que você paga no final nada mais é do que uma função afim, onde a gente tinha aquela parte ali que era independente de quanto você andava ou não, só o fato de tu entrar no táxi, tu já ia pagar aquele valor. É uma taxa fixa e tinha outra parte que ia variando, porque quanto mais você anda, mais você ia pagar. Então, aquilo ali é um exemplo claro de uma função afim. Na verdade, a função afim, ela realmente está o tempo inteiro no nosso dia a dia. Por isso que esse é um assunto extremamente cobrado em qualquer vestibular, em qualquer militar, porque é um assunto que a gente consegue colocar em qualquer interpretação. Assim, é muito fácil a gente conseguir questões contextualizadas com esse problema. Mas vamos ao que importa. Então, o que é uma função do primeiro grau, senhorita? Vamos comigo. Vamos ler a primeira definição e depois... Gente, definições são importantes. Ponto. Claro que a gente consegue trabalhar isso de uma maneira mais fácil, mas definições são importantes. E antes dessa aula, também seria interessante você ter uma noção básica de função. Então, tem uma noção básica de função e depois vem para a função do primeiro grau. Se você quiser assistir uma aula só de função, procura aí, introdução de função, provavelmente tem vários vídeos aí na internet. Mas sabendo que partindo do princípio que você tem uma noção básica do que é uma função, vem entender agora a função do primeiro grau. Então, vem ali comigo. Uma função que vai dos reais até os reais, e o que significa? Isso aqui, ó, notação de introdução de função. O domínio são todos reais e o contradomínio são todos reais. Provavelmente você viu lá um conjuntinho, que era um conjuntinho assim, assim. Então aqui pode ser os valores de x, pode ser qualquer número real, e o domínio e o contradomínio também pode ser qualquer número real. Então a gente vai chamar de função afim quando existirem dois números reais, a e b, tal que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Esse símbolo aqui significa pertencente. Cara, eu não entendi absolutamente nada. Calma, é tranquila essa parte. Você só precisa entender que toda função que tiver essa carinha aqui é uma função afim. Carol, como assim essa carinha? Tiver alguém, um coeficiente, multiplicando a incógnita x, e esse x está elevado a 1, porque não tem ninguém aqui, porque é 1, e tem outro termo ali, um termo independente que a gente chama. Então, vai ter o seguinte, vai ter sempre alguém multiplicando um x mais outra coisa. Então, vem lá, vamos ver comigo alguns exemplos. Por exemplo, aqui, a gente tem o 2 multiplicando o x e tem outra coisa. Então, fazendo uma associação com essa explicação que eu te dei, quem que seria o nosso A e quem que seria o nosso B nesse exemplo da letra A? O A é sempre quem está multiplicando o x. Então, nesse exemplo aqui, o nosso A é 2, beleza? E agora, o B? O B é sempre quem está sozinho. Então, o B é o termo independente. Então, nesse caso ali, o nosso B é 3. Fez sentido? Se fez sentido, pausa esse vídeo, tenta fazer a B, C e D sem a minha ajuda e depois retorna ao vídeo para ver se você acertou. Então, nessa letra B aqui, por exemplo, o A é sempre quem está multiplicando o x. Observação. Quando a gente tem um número e uma letra, eles estão se multiplicando, a gente só não precisa botar 2 vezes x. Toda vez que você está assim, 2x, já significa que eles estão se multiplicando, beleza? Nessa letra B, tem que ter cuidado aqui com uma pegadinha. O A, ele não é quem vem primeiro, ele é quem multiplica o x. Então, o A é esse carinha aqui que está na frente do x. Quem que está aqui na frente do x? O menos. Então, é o menos 1, o A.
Porque a gente não precisa escrever menos 1 vezes x, basta a gente escrever menos x. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que isso aqui, beleza? Então, vamos seguir aqui. O A é quem está multiplicando o x, nesse caso o A é menos 1, e o B é o termo independente, ou seja, o B é o 5, que está ali sozinho de boa. Sinal positivo, observação, o sinal sempre vem. Agora, nesse caso aqui, o A é quem está multiplicando o x. Quem está multiplicando o x é essa fração aqui, 4/3. Vou colocar para cá. E quem é o B? O B é o termo independente. Então, o B aqui é o menos 5. Agora, vamos aqui para baixo. O A. Quem é o A nessa questão? É quem está multiplicando o x. Então, o A é 6. E quem é o B? O B é o termo independente. Ué, Carol, não tem B? Tem. O B é 0. Então, quando não tiver alguém somando ali, é porque o B é 0, não tem problema nenhum isso. Então, até agora, o que eu quero que você saia desse slide sabendo? Eu quero que você consiga olhar para uma função e determinar se ela é uma função do primeiro grau ou não. E quando ela for, ela vai ter alguém multiplicando um x, que está elevado a um expoente 1, mais alguma coisa, beleza? Identificou? Sabe identificar quem é o A e quem é o B? Bora continuar a nossa vibe aqui. Ó, quero que você tenha cuidado. Por que cuidado? Se eu te perguntar, isso aqui é uma função afim? Ó, tem alguém multiplicando um x e menos alguma coisa. Ah, então é? Não é. Porque na função afim, o nosso x ele tem que estar elevado a 1. Aqui o nosso x está elevado a 3. Então, isso aqui não é uma função afim, beleza? Vou te dar outro exemplo aqui embaixo. Esse aqui, por exemplo, é uma função afim? Ah, eu tenho 3 vezes o x, ok, mais 4 elevado a x. Não é uma função afim, porque o nosso x está aqui no expoente. Isso aqui a gente vai entrar em outro tipo de função. Então, não é uma função afim, beleza? Vou te dar outro exemplo aqui. Ah, Carol, e essa aqui agora? Eu tenho 2 que multiplica x, então o coeficiente aqui antes do x, mais 1 e tem o x ao quadrado aqui. Tem problema? Tem. O maior expoente de x nesse caso aqui é o 2. Então, essa função aqui é uma função quadrática que a gente vai ver numa próxima aula. Então, galera, só recapitulando aqui. Função do primeiro grau tem que ter um coeficiente multiplicando a nossa variável, mais outro coeficiente que não dependa de x, beleza? Então, vamos seguir aqui agora no próximo slide. Agora, essa parte aqui, nem todo professor trabalha. Tem professor que trabalha os casos particulares e tem professor que não. Então, se você nunca ouviu falar isso aqui, pula essa parte dos casos particulares. Por mais que isso aqui são nomezinhos que, de vez em quando aparece, de vez em quando não. Mas eu acho interessante você saber. O que significa uma função identidade? Uma função identidade, eu já coloquei ela aqui para você. F de x igual a x. Ué, Carol, então quem que está multiplicando x? Ou seja, porque você falou para mim, Carol, que a função afim é f de x igual a x mais b. Então, nessa função identidade aqui, quanto que vale o a? Se não tem ninguém multiplicando x, é porque o nosso a vale 1. Porque isso aqui é como se eu pudesse escrever dessa maneira aqui, ó. 1 vezes x. Então, quem está multiplicando o a é 1. Então, a função identidade é quando o a é 1. E percebe que não tem ninguém somando aqui? Então, se não tem ninguém somando, é porque o b é 0. Então, o que eu quero que você saiba? A função identidade é quando o a é 1 e quando o b é 0. Só isso. Ah, Carol, e a função linear? Vem comigo. A função linear ela é do tipo f de x igual a ax. O que isso significa? Que o a pode ser qualquer número real. E o b? Já que não tem b, o b é 0. Então, a função linear é quando b é 0. Por exemplo, f de x igual a 3x, f de x igual a 4x, f de x igual a 5x, e assim vai. É quando b é 0, a gente chama ela de função linear. E função constante? O que é a função constante? Deixa eu colocar mais carinha para cá. Função constante, vamos lá. Agora, quem vai ser 0 é o a. Porque a função constante, ela só vai ter o b. Então, por exemplo, f de x igual a 3, f de x igual a 4, f de x igual a 5. Ele é fixo, ele não muda. Porque aqui, como não depende de x, essa função nunca vai variar. Então, por isso que a gente chama de função constante. Então, função constante é quando a é 0. Então, só recapitulando, função identidade, a igual a 1 e b igual a 0. Função linear, b igual a 0. E função constante, a igual a 0. Tem professor que não exige esses três, vamos dizer assim, saber esses três nomezinhos,
mas é bem simples e eu acho que vai te acrescentar aí. Agora, a gente vai aprender a calcular valor de uma função. E isso aqui independe de que função a gente está falando. Se eu quiser calcular o valor de uma função quadrática, o valor de uma função afim, exponencial, a ideia que você vai usar é a mesma. Claro que você vai jogar em função diferente, mas a ideia é sempre a mesma. Então, o que é achar o valor de uma função? Corresponde ao valor de uma função para um determinado x. Como assim, Carol? Imagina que a gente tem essa função aqui, f de x igual a 2x mais 3. Como é que a gente determina o f de 1? O que significa isso? Determinar o f de 1. Eu quero achar qual é o valor dessa função aqui, ou seja, desse f, quando o meu x for 1. Então, basicamente, eu estou te perguntando assim, e aí, quando x é igual a 1, quanto que vai dar essa função aí? Nessa letra B. Aí, quando x é igual a 3, quanto que vai dar essa função? Aí, quando x é quando x é 1/4, quanto que vai dar essa função? Percebe que conforme eu mudo o valor de x, a gente vai ter valores diferentes para a função. Então, conforme eu mudo os valores de x, eu mudo o valor da função. O que é óbvio, né, galera? Vamos voltar para aquele exemplo do táxi. Quanto mais você anda no táxi, ou seja, quantos mais quilômetros você anda no táxi, mais você paga pelaquela corrida. Então, conforme você muda o valor do x, que seria os quilômetros, você muda o valor do preço que tu vai pagar. Fez sentido? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular, então, o f de 1? No lugar do seu x, você vai substituir pelo valor que você quer, que é 1. Então, nesse caso aqui, eu vou substituir o x por 1. Então, vai ficar 2 vezes no lugar do x, tu coloca 1, mais 3. Agora, virou continha. Primeiro, a gente faz a multiplicação. 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. Agora, eu quero descobrir o f de 3. O que significa isso? Descobrir qual é o valor da função quando o seu x é menos 3. Então, no lugar do x aqui, você vai colocar menos 3. Então, vai ficar 2 vezes no lugar do x, vai entrar o menos 3, mais esse 3 aqui, que é o valor de b. Agora, vamos continha. 2 vezes menos 3, multiplicação. Um positivo com negativo vai ficar negativo. 3 vezes 2 vai dar 6. Esse 3 aqui mantém. Tu tá devendo R$6 para tua mãe. Tu paga 3, tu fica devendo ainda quanto? Fica devendo R$3 para ela. Agora, eu quero descobrir qual é o valor da função quando x é 1/4. Então, no lugar do x, eu vou colocar 1/4. Então, vai ficar 2 vezes 1/4 mais 3. Fez sentido? Agora, multiplicação de fração. Então, vou botar 1 embaixo aqui. 2 vezes 1 vai dar 2. 1 vezes 4, 4. E esse 3 aqui eu vou manter para cá. Consigo simplificar aqui. Com 2 em cima e embaixo, aqui fica 1, aqui fica 2. Então, vai dar 1/2 mais 3. Posso tirar o MMC aqui. MMC entre 2 e 1 é o próprio 2. Aqui fica 1, aqui fica 2. 1 vezes 1 vai dar 1. 2 vezes 3, 6. E o denominador é 2. 1 mais 6, 7. E o denominador a gente mantém. O que eu estou querendo dizer, então, recapitulando o que eu quero que tu saiba desse slide? Calcular o valor da função é você calcular o valor do f, ou seja, o valor da função, para aquele valor em específico. Então, aqui eu estou calculando o valor da função para x igual a 1, o valor da função quando x é menos 3, o valor da função quando x é 1/4. Percebe que ele muda. Conforme tu muda o x, a função, o valor dela muda. Fez sentido? Espero que sim. Isso independente da função. Se eu tivesse uma função quadrática aqui, eu ainda ia pegar aquele valor e substituir pelo x. Então, só isso. Pega o valor que ele te deu, substitui pelo x. Ele podia perguntar assim, quando x é 2? Quando x é 3? Pega o valor, substitui no lugar de x, beleza? Agora, a gente vai começar a conversar como é que a gente determina uma função. E o que é determinar uma função? Determinar uma função, o meu objetivo, a minha pergunta é a seguinte, olha, eu quero que você calcule o A e o B. Eu posso te perguntar desses dois jeitos. É porque assim, função, isso é uma coisa... Eu posso fazer a mesma pergunta de diferentes maneiras. E você tem que saber essas diferentes maneiras. Por isso que é importante você ter uma boa noção do que é uma função, sabe? Mas, por exemplo, aqui, eu quero que você determine uma função. Eu estou te perguntando, olha, quem é o A e quem é o B dessa função? Eu quero que a resposta venha assim, ó.
f de x igual a x mais b. Eu quero saber quem é o b. Poderia perguntar também, Carol, qual é a equação característica da função? É a mesma pergunta, quem é o a e b? Ou poderia perguntar, quem é o a e b? Tudo bem também. Observação, esse a e b ele tem nomezinhos. O a é o coeficiente angular e o b linear, mas eu vou falar disso quando eu vou falar de gráfico, porque vai ser parte para a próxima aula. Então, vamos daí determinar uma função, ou seja, descobrir quem é o a e quem é o b, quando ele dá dois pontos distintos. Então, imagina, essa função, ela tem um gráfico, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E esse gráfico, a gente vai saber dois pontos que ela está passando. Então, daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Mas imagina, toda função afim ela é uma reta. E aí, por exemplo, ela passa por dois pontos. Se você conhecer dois pontos distintos que essa função passa, você consegue descobrir o a e b. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, voltando para cá, ele fala o seguinte: determine a função afim, ou seja, determine qual é a equação característica da função afim, sabendo que f de 2 é igual a menos 2 e f de 1 é igual a 1. Primeira coisa é interpretar o que significa. Cara, o que significa de 2 igual a menos 2 e f de 1 igual a 1? Isso significa o seguinte, que quando o seu x for 2, a sua função vai dar menos 2. E quando o seu x for 1, a sua função dá 1. Ou seja, vou só voltar aqui para você conseguir ter noção. Eu poderia falar que o f de 1 é 5, que o f de menos 3 é menos 3. O que isso significa? Quando x é 1, o y, a função, é 5. Toda vez que eu falar y é tanta coisa, é porque a função é isso. Y é a função, beleza? Então, vamos lá. Eu vou escrever isso aqui, ó. X igual a 2 me dá um y igual a menos 2. E vou escrever isso aqui do lado. Quando x é igual a 1, o y vai ser 1 também, beleza? Ok. Vou apagar isso aqui, porque eu já interpretei o que esses pontos significam. Ela passa por esse ponto no plano cartesiano, ela também passa por esse. E agora, eu vou fazer o seguinte. No lugar do x igual a 2, eu vou colocar aqui na nossa equação característica. No lugar do y igual a menos 2, eu vou colocar aqui também no lugar da função. Então, vai ficar o seguinte. F de x é a mesma coisa que y a gente conversou. Vou até colocar aqui embaixo. No lugar do y, eu vou colocar o menos 2. E no lugar do x, eu vou colocar o 2. Então, trazendo aqui para baixo, y é igual a x mais b, correto? Só copiei para cá. Ó, no lugar do x, a gente vai colocar 2, e no lugar do y, a gente vai colocar menos 2. Então, ó, y é igual a menos 2. A, não sei quem é quem eu quero descobrir. O x é 2 mais b. Vou fazer a mesma coisa aqui. Vou copiar aqui para baixo o ax mais b. No lugar do y, a gente vai colocar 1 agora, e depois no lugar do x, a gente vai colocar 1 também. Então, vamos lá. No lugar do y, 1. No lugar do x, 1. Erro clássico de aluno que está aprendendo. Trocar por A ou trocar pelo B. Você troca no lugar do x e no lugar do y. Agora, vem comigo. Aqui, eu vou começar por aqui. A vezes 2 é 2A, concorda? Vou colocar para cá. B, vou colocar para cá, igual a menos 2. Só troquei de lado para ficar mais organizado, ficar letra para cá e número para cá. Vou fazer a mesma coisa aqui. A vezes 1 dá A, mais o B, e isso aqui é igual a 1. Agora, galera, o que vai acontecer? Sempre que você precisar fazer essa determinação, normalmente você vai cair num sistema, e aí a gente vai ter que resolver esse sistema. Para a gente resolver o sistema, existem várias maneiras de resolver. Não existe uma. Eu posso fazer método de substituição, método de adição. E agora, nesse momento, se você não entendeu o que eu resolvi aqui, eu aconselho fortemente que você assista uma aula sobre resolução de sistema. Você não consegue fazer várias questões de função do primeiro grau, função do segundo ou qualquer outra, sem entender muito bem o sistema, beleza? Então, vou resolver aqui partindo do princípio que você sabe o básico de sistema. Então, eu vou subtrair essas duas equações. Quando você subtrai essas duas equações, 2A menos A fica A, tem duas bananas menos uma banana. B menos B, tu tem uma banana, tirou uma banana, ficou com nada, né? Então, 0. Menos 2 menos 1, então você está devendo 2. E passou a dever mais 1, então você está devendo um total de R$3. A mais 0 é o próprio A, então A é igual a menos 3. Agora que eu já achei o valor do A, eu posso substituir em qualquer uma das duas para descobrir o valor de B. Então, eu vou copiar essa aqui embaixo. Poderia copiar de cima, só porque a segunda é mais fácil. Então, eu vou copiar aqui. Deixa eu botar aqui, peraí. A mais B igual a 1. No lugar do A, eu vou colocar o menos 3. Então, vai ficar
menos 3 mais b igual a 1. O menos 3 está negativo, vai para o outro lado positivo, então fica b igual a 1 mais 3, e 3 mais 1 é 4. Ou seja, o que a gente acabou de descobrir? Que o nosso A é menos 3 e o nosso B ele é 4. Agora que eu já sei o A e sei o B, você acabou de descobrir você acabou de determinar a função. Você acabou de descobrir a equação característica da função. E como é que a gente poderia escrever essa resposta? F de x é igual... Quem é o A que tem que estar multiplicando o x? O A é menos 3. Então, menos 3x. E quem é o B? Eu já determinei também. 4. E essa é a minha resposta. Então, você determinar uma função é você escrever a equação característica dela. Você saber quem é o A e saber quem é o B. Claro que existem milhões de maneiras de determinar uma função e a gente vai conversar sobre mais delas. Eu posso te dar o gráfico, posso te dar várias coisas. A gente vai conversar com calma sobre cada uma delas. Por enquanto, eu quero que você saiba que quando você tiver isso, você vai jogar na sua equação característica, vai fazer um sistema e você vai descobrir o A e B. Vou fazer mais um exercício desse e agora eu queria que você tentasse pausar esse vídeo e fizesse sozinho, porque é basicamente a mesma pergunta. Eu só escrevi de uma maneira diferente para você ver essa diferença. Escreva a função afim fx igual a x mais b, ou seja, ele quer que você determine a função afim, ele quer que você determine quem é o A e quem é o B, sabendo que ela passa pelos pontos onde o A é menos 1 e 7 e o B é 2 e 1. O que isso significa ela passar por esse ponto? Significa que quando x é menos 1, o y é 7. E quando x é 2, o y é 1. Ele poderia ter escrito da seguinte maneira, ó. F de menos 1 é 7. É a mesma coisa que ele colocar esse ponto aqui. Ele poderia também ter escrito que ela passa por f de 2 é igual a 1. Quando x é 2, o y é 1. Então, existem várias maneiras de falar a mesma coisa quando a gente está falando de função. Agora, o que eu vou fazer? Eu sei que f de x é igual a x mais b. Ou a tia Carol falou que y é igual a x mais b. É exatamente a mesma coisa. F de x é a mesma coisa que y. Então, eu vou colocar para cá. Quando x é menos 1, o meu y é 7. Vou colocar para cá a minha função também. Y é igual a x mais b. No lugar do y, tia Carol falou que eu vou trocar. 7. E no lugar do x, eu vou colocar menos 1. Então, vai ficar a vezes menos 1 mais b. 7 igual a vezes menos 1 menos a. Menos a mais b, beleza? Agora eu vou fazer a mesma coisa com outro ponto. Tá vendo porque a gente precisa de dois pontos distintos? Porque o sistema precisa de duas equações se ele tiver duas incógnitas, né? Então, aqui eu sei que quando x é 2, o y é 1, que é o outro ponto que ele me deu. E eu sei também que o y é igual a x mais b na função afim. Agora, eu vou trocar o y por 1. Então, vai ficar 1 é igual, o a eu não sei, o x é o 2. E b. Então, vai ficar 1 é igual a vezes 2 dá 2a mais b. Agora, para resolver o nosso sistema, eu vou primeiro colocar as duas equações. Vou colocar essa primeiro aqui, 2a mais b igual a 1. A ordem que você coloca não interfere, né? É uma igualdade. E essa aqui, menos a mais b igual a 7. Para resolver esse sistema, eu vou fazer do mesmo jeito que o outro. Eu vou subtrair essas duas equações. 2a menos a, ó, faz essa continha com calma. 2a, que é esse cara aqui, menos a. Esse menos com menos vai ficar positivo. Então, vai ficar 2a mais a. 2a mais a, 3a. Então, quando eu faço 2a menos a, vai dar 3a. B menos b, zerou, né? E 1 menos 7, tu tem R$1 e perdeu 7. Então, tu tinha R$1 na tua conta e debitou lá R$7 na tua conta. Então, tu vai ficar devendo para o banco R$6, beleza? Deixa eu apagar o nosso rascunho aqui. Agora, o 3 está multiplicando o A, então a gente vai passar ele para lá, dividindo. Menos 6 dividido por 3, dividindo aqui, vai dar menos 2. Agora que a gente já descobriu o valor de A, eu posso substituir para descobrir o valor de B. Vou colocar a minha cara para cá, vou substituir nessa primeira aqui agora. Então, deixa eu colocar para cá. Vou primeiro reescrever, né, a equação. No lugar do A, vou colocar o menos 2. Então, vai ficar 2 vezes o menos 2 mais B igual a 1. 2 vezes menos 2, menos 4. Então, vai ficar menos 4 mais B igual a 1. O menos 4 está negativo, vai passar para lá positivo. 1 mais 4. 1 mais 4 vai dar 5. Ou seja, quem é a nossa função? Nossa equação característica. O A eu descobri, é menos 2. Então, vai ficar menos 2 vezes x. E o B eu já descobri também, que é o 5.
E essa é a nossa equação característica dessa função que passa por esses dois pontos. Então, a função que passa por esses dois pontos, f de x igual a menos 2x mais 5. Beleza? Espero que você tenha entendido. Agora eu vou fazer alguns exercícios com bastante interpretação para vocês pegarem a ideia. Vem comigo! Um experimento consiste em colocar certa quantidade de bolas de vidro idênticas em um copo com água até certo nível e medir o nível da água, conforme ilustrado na figura a seguir. Como resultado do experimento, conclui-se que o nível da água é em função do número de bolas de vidro que são colocadas dentro do copo. De fato, imagina, quanto mais bolinhas tu coloca aqui, o nível da água vai subir. Então, ele está falando aqui que essa quantidade, essa altura, depende do número de bolinhas aqui. Sempre tenta realmente interpretar seu problema, vai ficar mais fácil. Não só, tipo assim, lê e é isso aí. Aí ele fala, ó, o quadro a seguir mostra alguns resultados. Então, ele fala que quando o número de bolinhas for x, o nível da água é 6,35. Quando o número de bolinhas for 10, o nível da água é 6,70. Pode ver aqui que dobrou o número de bolinhas, mas não dobrou o nível da água, tá? Qual é a expressão algébrica que permite calcular o nível da água y em função do número de bolinhas x? Você pode perceber aqui que todas essas alternativas são funções afins. Carol, como é que você sabe? Tem o coeficiente multiplicando x, ó, o coeficiente multiplicando x. Essa aqui, o b, que é o termo independente, é 0. Essa aqui, o b, é 20,2. Aqui não tem b, 0, 0. E aqui o b é 6. Então, ela está me dizendo que essa questão é uma questão de função afim. Ou seja, ele precisa determinar, a gente precisa determinar o A e o B. Eu preciso saber quem é o A e quem é o B. E o que a gente conversou? Que para saber quem é o A e quem é o B, eu preciso de 2 pontos distintos que essa função passa. E aqui nessa questão ele me deu 3 pontos. Cara, às vezes ele faz isso até para te confundir mesmo. Cara, que ponto que eu vou escolher aqui? Tanto faz. Você pode pegar esses dois, esses dois, esses dois. Você pode pegar qualquer 2 pontos aqui que você escolher. Eu vou pegar os 2 primeiros, que são números menores, mas tanto faz. Então, o que eu estou dizendo aqui? Que quando x é 5, o nosso y vale 6,35. Então, já vou fazer a substituição aqui. No lugar do y, vou colocar o 6,35. No lugar do x, eu vou colocar o 5. E depois vou fazer isso de novo para outro ponto. Então, vai ficar 6,35 é igual, no lugar do A, eu vou colocar o A mesmo, o x é 5 mais B. Então, vai ficar 6,35 é igual a vezes 5, 5A mais B. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar esse ponto aqui, mas você podia pegar esse aí, esse de baixo. X igual a 10 vai me dar um y igual a 6,70. Então, no lugar do y, eu vou colocar 6,70. E no lugar do x eu vou colocar 10, então vai ficar A vezes 10 mais B. Então, vai ficar 6,70 igual a 10A mais B. Então, vamos montar o nosso sistema? Então, aqui vai ficar 5A mais B igual a 6,35 e o de baixo vai ficar 10A mais B igual a 6,70. Novamente, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair essas duas equações, mas eu vou subtrair a segunda da primeira. Eu poderia subtrair a primeira da segunda, tanto faz. 10A menos A, então você tem 10 bananas, perdeu 5 bananas, ficou com 5, né? 10A menos 5A, 5A. B menos B, cortou. 6,70 menos 6,35 vai dar 0,35, beleza? Agora, o 5 está multiplicando, a gente passa ele para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Então, tu tem 0,35 dividido por 5. Para resolver essa divisão, multiplica por 100 assim embaixo. Então, ia ficar 35 dividido por 500, que vai dar 0,07. Agora, para a gente descobrir o valor de B, eu substituo em qualquer uma das duas. Vou substituir nessa segunda aqui. Para isso, eu vou copiar lá para cá. 10A mais B igual a 6,70. 10 vezes A, o A eu já sei que é 0,07, mais B igual a 6,70. Deixa eu só colocar para cá. 10 vezes 0,07, multiplicar por 10 é só andar com a vírgula. Então, você vai andar uma casinha para cá. Então, vai ficar 0,7. 0,7 mais B igual a 6,70. Então, aqui, o 0,7 a gente joga para o outro lado. 6,70 menos 0,7. E se você fizer essa continha, vai dar que o B é 6,70 menos 0,7. Lembrando que 0,7 é a mesma coisa 0,70, tanto faz, vai dar 6. Ou seja, o meu B é 6 e o meu A é 0,7. Quem me dá essa alternativa?
o A sendo quem multiplica x e o B quem está sozinho, é a letra E. Ou seja, o gabarito dessa questão é eco. Espero que você tenha entendido tudo que eu te expliquei. A ideia é que você saia desse vídeo sabendo identificar uma função afim, sabendo identificar quem é o A e quem é o A sempre quem acompanha o X, o B sempre quem está sozinho, termo independente, e você também consiga identificar como determinar uma função afim, dado que você tem 2 pontos. Na próxima aula a gente vai fazer mais exercícios, além disso a gente vai conversar um pouco também sobre gráfico de função afim. Então, vem comigo para a próxima aula. E se você curtiu esse vídeo e ele te ajudou de alguma maneira, me ajuda, nunca te pedi nada nessa vida, dá um like aqui nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. E se você estiver procurando aulas particulares de matemática, o meu link aqui vai estar aqui na descrição. Um beijo, até o próximo vídeo.